Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto do Conexão Sênior. E hoje bem especial porque estamos em semana do Fuse Experience. Para aqueles que não sabem, desde ontem, segunda-feira, no culto de intercessão e também no culto de profissionais com propósito, os jovens e adolescentes dessa igreja estão servindo a igreja através dos cultos, né? Então, estávamos ali presentes no culto de intercessão e também no culto ali no Fórum dos Profissionais com Propósito. Estamos hoje aqui também para poder ter esse momento bem especial com você do Conexão Sênior. Teremos um momento de louvor, um momento de reflexão da mensagem e espero que seja bênção na vida de cada um. Então, desde já gostaria de convidar a todos para colocar o nosso coração, nossa mente realmente debaixo do Senhor nesse momento e de forma bem sensível à voz dele, tentar entender o que ele tem para nos ensinar nessa tarde. Amém? Bom, eu gostaria de iniciar com uma leitura bíblica e eu gostaria de convidar a todos a abrirem no texto de Salmos 145, versículo 4 a 7. Versículo 4, inclusive, é o versículo tema dessa semana, desse Fuse Experience que nós estamos tendo. Se você quiser acompanhar na tela, está sendo reproduzido aí, Salmos 145, versículo 4 a versículo 7, diz o seguinte: Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Amém? Esse é o tema e essa é a iniciativa que nós estamos tentando ter nessa semana, que é de compartilhar o evangelho de geração após geração, compartilhando uns para com os outros, aprendendo juntos, sendo igreja uns com os outros. E é isso que nós queremos fazer nessa tarde e durante toda essa semana. Por isso, eu gostaria de te convidar para nós orarmos e iniciarmos esse nosso culto, dedicarmos esse nosso culto ao Senhor e que possamos aprender juntos, viver juntos esse tempo gostoso como igreja e assim caminharmos juntos do Senhor também. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos cultuando ao Senhor junto com os nossos irmãos do Conexão Sênior, Pai. Obrigado, Deus, por esse privilégio de caminharmos juntos, de sermos igreja juntos, Pai. E te pedimos que o Senhor se agrade desse nosso culto ao Senhor, Pai. Que o Senhor se agrade dos louvores, do momento de oração, do momento da palavra, Pai. E que cada um aqui, mesmo assistindo da sua casa, possa inclinar o seu coração ao Senhor e te adorar nessa tarde, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos por esse tempo tão gostoso que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, eu gostaria também de convidar você a deixar o seu pedido de oração aí para que nós possamos estar orando. Então, nós temos um chat acontecendo aí, mas além disso, se você quiser, você pode mirar o seu celular aqui para esse QR Code de pedidos de oração, para que você possa deixar o seu pedido para que a nossa equipe de intercessão possa estar orando por você. Então, eles vão estar orando aí durante a semana, em vários períodos, e nós queremos orar por você. Por isso, coloque o seu pedido de oração aí, para que ele não se perca no chat, mas que ele fique bem salvo junto aos nossos arquivos, para que a gente possa estar orando por você, orando pelos seus pedidos e talvez agradecendo também. Então, se você tem um motivo de gratidão, coloque aí também, para que possamos estar orando juntos. Amém? Bom, agora nós vamos para um período de louvor. Eu gostaria de convidar você para cantar e louvar o Senhor junto conosco. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus
a que convis tentações. Oh, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, e em breve virá me levar. O céu onde vou para sempre morar, com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Deus enviou
Amém, que bênção esse louvor. E agora nós vamos para mais um momento de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor, com os nossos dízimos e ofertas. Então, eu gostaria de ler um texto bem conhecido por todos nós, que é o texto de 2 Coríntios 9:7, que diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então, que essa verdade possa entrar no nosso coração e que possamos entender realmente que o ofertar, que o dizimar ao Senhor deve ser uma atitude em gratidão, com alegria no coração, não por obrigação, com pesar, com tristeza, com apego a coisas financeiras, mas ao contrário, que possamos aproveitar essa oportunidade de agradecer a Deus, de dizer a Deus o tanto que somos gratos pelo sustento, pelo cuidado, pela provisão que Ele tem feito, que Ele tem dado a nós, e que possamos aproveitar esse momento realmente para cultuar ao Senhor, possamos adorar a Ele através dessas ofertas, e que possamos também orar para que Deus possa estar dando cada vez mais sabedoria e discernimento para a administração da nossa igreja, para administrar esses recursos, no investimento no reino de Deus, na obra missionária, no alcance de mais e mais pessoas, e que possamos realmente colocar tudo isso diante de Deus, amém? Eu gostaria de compartilhar aqui os dados da conta do banco que nós temos aqui da igreja. Se você quiser fazer aí a sua transferência, estão aí os dados da conta. E o que nós sempre pedimos é que você envie também um comprovante dizendo o destino da sua oferta. Por isso eu vou colocar aqui as informações do e-mail que você pode mandar, ou talvez até do WhatsApp do financeiro, para que você possa indicar: olha, essa oferta é para ação social, essa oferta é o dízimo, ou é uma oferta missionária, ou algo do tipo. Pedimos que você possa nos enviar para que possa ser bem direcionada a sua oferta. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, pela tua provisão. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado sobre a nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado financeiramente, emocionalmente. O Senhor cuida do nosso coração, das nossas emoções, das nossas necessidades físicas, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado essa igreja durante tantos anos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de abençoar e de sustentar 84 missionários, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas através da nossa igreja, e o que eu te peço, Pai, é que o Senhor continue nos dando uma visão de reino, que possamos, Pai, sempre ofertar, sempre dizimar e ter um coração aberto para abençoar a tua obra, o teu reino, Pai, que possamos fazer isso com alegria, como o texto de 2 Coríntios nos ensina, Pai, que não venhamos a fazer por obrigação ou por tristeza ou algo do tipo, mas que possamos realmente, com alegria e dependência no Senhor, ofertar em gratidão ao Senhor e investimento no teu reino e na tua obra, Pai. É isso que te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos agora para mais um momento de louvor e assim continuamos essa adoração a Deus, e aí em seguida vamos para o momento da palavra. Hoje teremos o Renato Bueno trazendo a mensagem para nós, e eu gostaria de convidar você a desde já aquecer o teu coração para o que Deus tem para falar para você nessa tarde, e pedir que Ele tire toda a distração do nosso meio, mas que possamos realmente inclinar os nossos ouvidos, o nosso coração para aquilo que Deus tem para nos ensinar. Amém? Vamos louvar? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová Triuno,
Santo, Santo, todos os reunidos junto com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre has de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Graça e paz, pessoal, tudo bem? Você deve estar estranhando, né? Esse monte de gente diferente aqui no ministério. Hoje nós estamos na semana do Fuse Experience, né? E em primeiro lugar eu queria agradecer a oportunidade que a Sônia e o Jorge gentilmente cederam pra gente, né? Essa semana a gente está buscando servir todos os ministérios de culto da nossa igreja, né? Da intercessão de segunda-feira até o culto de domingo. E você vai ver aí durante essa semana um monte de jovens, um monte de adolescentes servindo, botando a mão na massa mesmo, fazendo as coisas acontecerem. E isso é um privilégio, na verdade, né? Essa ideia nasceu primeiro no coração de Deus e Deus deu essa direção pra gente. E nós, como Ministério de Adolescentes e Jovens, né, o Wake, o Change, o Join, nos juntamos, estamos mobilizando aí mais ou menos 100 pessoas focadas nesse único objetivo, que é de servir ao nosso próximo. E a gente crê que esse serviço ao próximo, além de ser bíblico, ele é essencial, né? Ele dá um senso de pertencimento à comunidade, né? Eu sirvo a minha igreja, logo eu pertenço a ela, não sou um mero frequentador, né? E é justamente essa ideia que a gente quer passar para essa geração, né? Um pensamento de que eu sirvo aqui na minha igreja, eu sirvo aqui nessa comunidade, logo eu sou parte de tudo isso, eu sou importante aqui, eu tenho uma parte aqui, eu faço parte dessa obra, né? E isso é meio que primordial para a igreja andar, né? Sem esse relacionamento, a igreja não anda, né? E para isso também é necessário ter um relacionamento entre as gerações, para gerar unidade, né? Então aqui a gente está vendo, ao longo dessa semana a gente vai ver adolescentes e jovens servindo aqui no Seniors, adolescentes e jovens servindo no culto de quarta, adolescentes e jovens servindo no Ministério de Mulheres, no Ministério de Homens, na intercessão, na vigília, em todas as áreas. E a gente quer ser um corpo só, assim como Jesus nos ordena, né? E já tem sido uma experiência incrível, né? A gente está no segundo dia
mas já tem sido uma experiência muito incrível, porque na fase de planejamento já surgiu muita gente boa. A gente viu já o despertar de dons e talentos de pessoas novinhas até, ou aquelas pessoas um pouco mais velhas ali que estão nos jovens já, né? E às vezes está sentado só e às vezes não teve oportunidade, ou tem vontade, mas às vezes estava meio recatado ainda de fazer alguma coisa, né? De dar um passo à frente, tinha um pouco de vergonha e agora teve essa oportunidade. A gente viu pessoas tão novinhas e com tanto potencial. E em tudo isso agora é para Deus, na verdade, não é para a gente, não é para quem teve a ideia, não é para quem organizou, não, é para Deus, né? A gente crê naquele versículo de Filipenses 2,13 que vai falar que é Deus quem efetua vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele, né? E como eu falei um pouquinho anteriormente aqui, a gente precisa ter um relacionamento entre gerações para gerar unidade. Infelizmente a gente vive num contexto, a gente vive numa agitação, né? Seja da cidade ou seja por esse movimento pós-moderno que a gente vive hoje, que busca justamente o contrário, busca o isolamento. A gente vive hoje numa era onde as pessoas estudam alguns minutos sobre determinado tema complexo e elas creem que elas já podem emitir alguma opinião, algo relevante sobre aquilo. A gente vê hoje um esforço tão pequeno, né? Por causa dessa aceleração que a gente vive. E pessoas querem estar em coisas tão grandes e esquecem que há um custo de tempo, há um investimento de tempo, há um investimento de estudo, né? E há um investimento de relacionamento, né? E a gente precisa ter relacionamento entre as gerações. Sem isso, a sociedade e a igreja também, por consequência, não consegue avançar muito, porque ela depende disso, né? A Bíblia é clara quando ela fala de relacionamento entre os jovens e os mais velhos. Ela dá detalhes como é que a gente deve tratar isso, né? Ela fala, por exemplo, ali em Provérbios 16:31, que o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Ou seja, quando o jovem ou adolescente encontra alguém ali, um sênior, com os cabelos brancos, já há honra naquilo, né? A gente deve reconhecer uma vida justa, porque Deus tem permitido isso, né? Ou também quando Paulo ali orienta o jovem Timóteo ali, né? Falando, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se fosse seu pai, né? E aqui é muito interessante, porque a gente vê que o sênior erra, assim como o jovem, adolescente, todos erram, né? Somos seres humanos. Mas aqui Paulo está falando para Timóteo, não seja áspero com ele no tratar com ele, na repreensão com ele, mas exorte-o, né? Anime ele, né? Exortar é animar, é você trazer de volta para o caminho, não é você simplesmente dar bronca, não é você esculachar ninguém, pelo contrário, é você encorajar aquela pessoa a voltar para a rota correta, né? E exortar como se fosse o seu pai, ou seja, é um tratar com delicadeza, não é qualquer pessoa, não vou tratar como qualquer pessoa, é como se fosse o meu pai. Há um carinho, há um amor que deve se levar em conta nesse relacionamento dentro da igreja, né? A gente falou de honra, e falou de respeito, e falou de amor. E toda essa atenção que a Bíblia dá no relacionamento das gerações, ela mostra que o trabalho do idoso, na verdade, ainda não acabou. Você que é sênior aí, acha que está no fim, já acabou, não tem mais nada para fazer. Não, muito pelo contrário, tem muita coisa para fazer ainda. O fato de nós estarmos respirando ainda, o fato de nós estarmos vivos aqui, mostra que Deus tem expectativas para nós, né? Deus tem expectativas que quer que a gente cumpra elas. Deus tem planos ainda, né? E claro, a gente vive um período de trabalho, tem a aposentadoria e tá tudo bem curtir a aposentadoria, tudo bem a gente desfrutar, né, do fruto do nosso trabalho. A Bíblia é clara quanto a isso também, mas ainda não acabou. Meu querido sênior, sua missão ainda não acabou. Você ainda tem muito para fazer ainda, né? Às vezes as pessoas creem, né, que chega na senioridade, ali nos 60 anos ou mais, não serviu para mais nada, já fiz tudo o que tinha que fazer. E na verdade, você é muito importante, porque você traz consigo a experiência, você traz a sabedoria, você traz testemunhos e as provações. E a nossa geração, tudo bem, eu sou um pouquinho mais velho que os adolescentes e os jovens,
mas essa geração que está vindo precisa conhecer essas histórias, precisa saber essas experiências, precisa da sabedoria que vocês adquiriram, para que eles não cometam os mesmos erros que vocês porventura tenham cometido na juventude, na época adulta de vocês. Eles precisam saber dos testemunhos que Deus fez na vida de vocês. Eles precisam saber das provações, saber que a vida não é fácil, mas saber que há um Deus que cuida de cada um de nós em todos os detalhes. Meus queridos, o seu trabalho ainda não acabou. O seu trabalho agora é ser referência. O seu trabalho agora é de mentoria. O seu trabalho é de passar à frente as experiências que você teve com Deus. Lógico, todas elas sendo bíblicas, né? E eu me lembro muito bem, na verdade, da história do Pentateuco, como o Pentateuco foi escrito. Ele foi justamente escrito nesse formato, gerações passando para gerações futuras, as histórias de Deus. O Pentateuco foi escrito, foi um relato, de gerações passando para gerações. A cultura judaica é muito forte nisso, eles contam as histórias deles, eles trazem as histórias deles. A gente precisa ter isso também na nossa vida, na nossa sociedade, Pessoas contando as histórias antigas para a gente saber, para não cometer os mesmos erros, Uma pessoa que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, Se você não tem um ponto de partida, se você não conhece a história ali atrás, você não sabe para onde você está indo, se é norte, sul, leste, oeste, você não tem referência. E nós precisamos de referência mais do que nunca. O sênior também ele é a prova viva de que a palavra de Deus é real e traz no corpo, sim, as marcas de uma vida vivida em Cristo não é em vão. É difícil, uma vida vivida em Cristo é difícil e cada geração tem sua dificuldade, tem a sua aprovação a passar, tem o seu aperfeiçoamento a ocorrer. Mas no final das contas a gente olha para as marcas do nosso corpo e a gente olha e fala, valeu a pena. Uma vida vivida em Deus não é em vão, ela vale a pena. E vocês têm isso para transmitir para a gente. Nossa geração é uma geração que precisa ouvir das histórias que Deus fez e ainda faz. E nós precisamos que você, sênior, conte elas pra gente. Então, antes da gente partir para a palavra, eu gostaria de orar. Então, peço que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça onde você estiver aí. Vamos dedicar esse tempo de estudo da palavra de Deus ao Senhor e que Ele fale aos nossos corações. Amém? Senhor Deus, Pai, eu quero primeiramente te engrandecer, Deus, te agradecer por esse período, Deus, por estarmos aqui hoje, Senhor. Obrigado, Deus, por cada vida, Deus, envolvida nesse projeto, Deus, por cada vida desse ministério de sêniors, Deus, que tem sido uma bênção, Deus, por cada vida, Deus, que está assistindo esse culto, Pai, seja na transmissão ao vivo, Deus, ou posteriormente na gravação, Pai. E eu quero te pedir, Deus, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Transmite, Deus, as suas verdades aos nossos corações. Transmite, Senhor Deus, Pai, aquilo que o Senhor quer trazer do céu ao nosso coração, Deus, à nossa mente, Deus, e que a gente possa praticar a Tua palavra, Deus, não sermos meros ouvintes, Deus, mas sermos, Senhor Deus, pessoas que praticam, que levam a sério a Tua palavra, Senhor Deus, Pai, pessoas, Pai, que vão viver o Evangelho, Senhor Deus, Pai, conforme a Tua vontade, Deus, aquelas pessoas que vão, Pai, aceitar o desafio, Deus, de ler a palavra, ser confrontados pela palavra dia após dia, Senhor Deus, Pai, e ser transformados por ela, Deus, ser aperfeiçoados por ela, Senhor Deus, Pai, até que o Senhor volte, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu, particularmente, eu tenho ainda meus 4 avós vivos e para mim é um privilégio dobrado, na verdade. Eu tenho o privilégio de chamar 2 casais de senhores como avós, o seu Tenor, a Dona Maria, e o senhor José Vicente, muitos não conhecem como José Vicente, e a Dona Nadir. E muito do que eu sou hoje, muito da minha vocação, muito daquilo que eu aprendi veio deles. Muito do que eu sei, muito do que eu consigo suportar hoje é por causa deles. Deles e dos meus pais também, obviamente. E pelo fato de eu ter quatro avós vivos,
os meus dois avós ainda serem pastores. Acho que tudo isso ajudou muito na minha vocação e para mim é uma bênção ver pessoas numa idade ali já tão avançada, né? A gente está falando de pessoas com 80, 90 anos e que continuam firmes no Senhor, continuam ali firmes trabalhando no Senhor, continuam ali servindo a Deus, continuam abrindo a Bíblia diariamente, anotando, né? Um tempo atrás eu tive o privilégio de ir na casa de um dos meus avós, né? Logo após essa loucura da pandemia, eles foram vacinados, graças a Deus, eu também já estava com a vacina em dia, então a gente pôde fazer uma visita ali. E eu lembro que eu recebi uma Bíblia de presente deles, uma Bíblia que eles usavam. E quando eu cheguei em casa foi muito legal, eu fui folhear aquela Bíblia e aquela Bíblia estava toda anotada, toda rabiscada a lápis, com datas, com comentários, com um monte de coisa. E é interessante porque a gente às vezes acha que fiz um curso de teologia, estudei a Bíblia, li a Bíblia 1, 2, 3 vezes completamente, eu já sei de tudo. E a gente vê, na verdade, essas pessoas, né, os sêniors, lendo a Bíblia diariamente, ainda aprendendo coisas, né? A gente vê que a palavra de Deus realmente se renova, né? E essas pessoas com afinco trazendo a palavra de Deus ali na rotina deles. E eu guardo essa Bíblia com muito carinho lá em casa, né? Tem todos os rabiscos do meu avô ali, as datas, os comentários, os grifos, e isso para mim é precioso. Isso mostra que eu tenho muito chão para caminhar ainda. Posso ter feito o curso A, B, ou C, ou D, enfim, posso ser um monte de coisas, mas a minha base ainda deve ser a palavra de Deus. E eu gostaria de citar aqui 4 princípios bíblicos que eu aprendi com eles ao longo da minha vida, desde a minha adolescência até agora. São 4 princípios bíblicos que eu aprendi com os meus erros, na verdade, né? Eu fui comentar com eles algumas coisas minhas, que eu estava errado e eu saí tão agraciado por conselhos bíblicos, né? Então, eu gostaria de citar aqui os quatro princípios, né? O primeiro princípio que eu aprendi, eu era muito adolescente ali, eu não lembro a idade que eu tinha agora, mas eu lembro que eu era adolescente, estava passando por um monte de crises, né? Adolescente vive em crise, na verdade, né? Tem todo tipo de crise. E eu lembro que eu estava passando por algumas dificuldades na escola, né? E não estava muito bem. E eu me lembro de estar na casa dos meus avós, lá no sobrado que eles moravam, e eu comecei a jogar para fora tudo que eu estava passando. Tudo. E eu lembro claramente da minha avó Nadir falar para mim, né? Tudo que você estiver passando, você dobra os seus joelhos à noite, ao lado da sua cama, e coloca diante de Deus. E Ele vai ouvir. E na época eu não era muito firme na igreja nem nada, né? Eu estava vivendo a minha vida, na verdade, né? E aquilo para mim foi uma pancada. Foi interessante, porque eu só sabia reclamar. Eu só sabia reclamar de tudo, eu não via perspectiva nas coisas, e de repente minha avó chega e me dá uma solução tão simples, né? Basicamente ela falou para mim, você está reclamando com a pessoa errada. Coloque seus problemas diante da pessoa que pode resolver, né? Ora, entrega a Deus as suas petições, as suas orações, as suas súplicas, né? Seus anseios, e Ele vai ouvir. E é interessante que ela falou, Ele vai ouvir. Ela não falou, Ele vai resolver. Ela não falou, Ele vai te livrar disso. Ela falou, Ele vai ouvir. E é um princípio de oração que eu ainda hoje custo a entender algumas vezes. Não o fato de orar, mas o fato de a gente tratar Deus como se fosse um gênio da lâmpada ainda, né? A gente ora a Deus e acha que Ele tem que fazer porque eu orei, né? Porque Ele sabe de tudo, mas às vezes a gente esquece que Jesus, o Filho de Deus, no Getsemane orou a Deus
pedindo que, se possível, ele livrasse ele de todo aquele sofrimento que ele passaria, né? Passasse aquele cálice dele, né? Mas contudo fosse feita a vontade do Pai. E o Pai ainda assim permitiu que tudo acontecesse, o sofrimento ocorresse, a crucificação ocorresse, porque ele tinha um plano maior. E esse tem que ser o nosso desejo no nosso coração, esse tem que ser a nossa vontade, tem que ser o nosso entendimento quando a gente vai à oração. É a gente colocar diante de Deus os nossos problemas. É uma atitude meio que de desabafar com Deus. Falar, Deus, eu estou passando por isso, está acontecendo isso, eu não estou suportando isso aqui está muito difícil. E ao mesmo tempo crer que Deus está ouvindo, e a partir daquele momento que eu entrego as coisas para Ele, Ele vai fazer o melhor para mim e o melhor para a glória dEle. Ainda que seja o sofrimento, ainda que seja a dor, né? Igual o hino fala, né? Mais perto quero estar, mesmo que seja a dor que me una a Ti. Então, que a nossa oração, que o nosso levar tudo a Deus em oração, tenha esse pensamento, tenha essa vontade de desabafar com Deus, trocar o nosso fardo com Ele, mas saber que, mesmo que o mal me atinja, mesmo que coisas ruins aconteçam, Deus ainda está no controle e Deus tem um plano até no sofrimento. Deus tem um plano na provação. E o plano de Deus é nos aperfeiçoar. Um segundo princípio que eu aprendi com minha outra avó, agora, né? Uma ocasião eu estava também na casa dela lá no interior e aconteciam algumas coisas aqui na igreja que eu estava com o coração um pouco pesaroso, estava discordando de algumas situações há muito tempo atrás e eu comecei a desabafar com a minha avó e com o meu avô. Falei, olha, está acontecendo isso para mim é injusto, isso para mim está errado. E comecei a abrir uma série de coisas, né, que ao meu ver estava errado. E eu lembro da minha avó parar para mim e falar, meu filho, se Deus está te mostrando os problemas, Ele está te chamando para a solução. E aí eu peguei, parei, eu falei, é verdade. E aí eu lembrei daquele versículo de 1 Pedro 2, versículo 1, na verdade, que é, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda a espécie de maledicência. Meus queridos, se a gente deixa a nossa boca falar só coisas ruins, só reclamação, só maledicência, só coisas más, que tipo de crente nós somos? Deus nos deu a nossa boca, os nossos talentos, né, os nossos sentidos, para glorificar Ele. E como a gente tem feito uso disso? Né? É simples, na verdade, reclamar quando a gente vê um problema. É fácil murmurar. Nós, seres humanos, somos craques nisso. E a gente acaba até sentindo prazer na maledicência com o tempo. Né? Mas essa é a verdadeira postura de um cristão? A gente não deveria ser o primeiro a praticar o que Cristo ensina, né? Sendo cristão? Não deveríamos aconselhar o nosso irmão, como Jesus nos exorta, né? Levar a solução aos outros? Por que a gente vai ocupar nossa boca, que é instrumento de Deus, para fazer justamente o contrário do que Ele nos chamou? Né? E uma coisa que a gente tem que aprender é que se a gente vê uma coisa errada, se a gente discorda de alguma coisa, a gente deve chegar com todo amor, paciência, longanimidade, né? Fruto do Espírito, e exortar a pessoa. Mais uma vez, exortar é encorajar a pessoa a voltar ao caminho correto, não é você simplesmente dar bronca nela, mas é você amar aquela pessoa ao ponto de falar, meu querido, não está certo isso aqui, vem, volta para cá, que é aqui que está certo. E às vezes, nós mesmos podemos estar errados. Né? A Bíblia fala, vai lá, conversa com seu irmão, orienta seu irmão. Se ele aceitar, você ganhou ele. É simples. Relacionamento. Né? A gente tem que ter uma postura diferente quando a gente vê o problema. Em vez de reclamar, em vez de achar ruim, é entender que Deus está chamando a gente para a solução. Deus permitiu que nós víssemos aquilo para que a gente pudesse discernir e assim, aí sim participar de uma solução.
Ainda que a nossa solução seja orar, ainda que a nossa solução seja jejuar, é uma solução que nós podemos prover aquilo, né? Então, meu querido, não permita que a sua boca seja cheia de maledicência, de maldade, de engano, de hipocrisia, de inveja. Não, usa a sua boca para abençoar, para exortar, para alegrar as pessoas. Usa a sua boca para trazer aqueles que estão no caminho, talvez incorreto, de volta para o caminho, com todo amor. É assim que a gente tem que fazer, é assim que Cristo mandou a gente fazer. Um outro princípio bíblico que eu aprendi com os meus avós, e esse não foi em conversa nenhuma, foi vendo eles. Que é uma vida dedicada ao reino, é uma vida sem perda de tempo. Uma vida dedicada ao reino de Deus é uma vida sem arrependimentos, né? Vai ter dificuldades, vai ter dificuldades. Vai ter lutas, vai ter lutas. Mas quando estiver lá na frente, quando estiver lá quase no final, na linha de chegada, e olhar para trás, a gente vai olhar e vai ver que valeu a pena. Vai olhar e vai ver que não foi perda de tempo. Vai olhar e vai ver que na verdade foi um privilégio. Passar por lutas, por montes e vales, por desertos, por provações, né? Por tentações. Olhar e falar, amém. Foi uma bênção. Valeu a pena. E é uma vida dedicada ao reino, né? Jesus fala no Sermão do Monte, né? Mateus 6,33, ele vai falar, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Muitos correm a jornada da vida, correm a corrida da vida atrás de dinheiro, atrás de bens, atrás de coisas materiais, atrás de privilégios, atrás de poder, atrás de honra, atrás de fama. Na verdade, a nossa corrida deve ser atrás do reino de Deus. Correr atrás do reino de Deus e da sua justiça. É acordar de manhã, colocar o pé no chão e falar, como eu vou viver o reino de Deus hoje? Como eu vou praticar a justiça do reino de Deus hoje? E saber que Deus vai prover o resto. Aqui é como se Jesus estivesse fazendo um acordo com a gente. Como se ele estivesse falando, cumpram a minha missão. Cumpram a missão que eu estou dando a vocês, deixando a vocês. E eu vou cuidar de tudo. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar da casa de vocês. Eu vou cuidar do transporte de vocês. Eu vou cuidar da saúde de vocês. E mesmo quando uma dessas coisas falharem, mesmo quando talvez você não esteja tão saudável, mesmo quando talvez falte transporte, mesmo quando talvez falte dinheiro, falte um teto, eu ainda vou estar com vocês. E eu tenho um plano até nisso. A gente deve crer na soberania de Deus. E crer que, a partir do momento que a gente está no centro da vontade de Deus, o que vier nos atingir, Deus tem um plano. Eu lembro muito da passagem ali que Jesus está no barco junto com os discípulos e a tempestade começa a bater naquele barquinho ali e os discípulos começam a ficar atormentados, né, desesperados, e Jesus está dormindo no barco. E a tempestade bate ali, talvez já estivesse entrando até água no barco, eu não sei. E Jesus dormindo ali, os discípulos vão lá, mestre, você não se importa que a gente vai morrer? Né? E ele levanta e fala, homens de pouca fé. Ele vai lá, ele acalma a tempestade. Mas, meu querido, é muito mais importante a gente estar num barquinho no meio do mar todo rebelde, com as ondas batendo fortes ali, a gente com medo, a tempestade vindo forte, e ter Jesus dormindo no nosso barco, do que ter paz em terra seca. É muito mais valioso a gente estar com Jesus no meio da provação do que a gente estar distante de Deus ou da vontade dele num conforto.
Uma vida dedicada ao reino de Deus é uma vida sem perda de tempo. É uma vida que vale a pena. É uma vida sem arrependimentos. E por último, eu vejo muito a vida dos meus avós, eu vejo que eles passaram por diversos problemas, e esses problemas, eles forjaram o caráter deles, e hoje eles tratam os problemas de forma totalmente diferente. E eu lembro da passagem de Tiago, quando Tiago escreve ali em Tiago 1, do versículo 2 ao versículo 4, ele vai falar: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Quando a gente passa por provação, quando a gente passa por luta, a gente tem que ter esse mover dentro de nós de alegria, entender que Deus está permitindo passar por provas, glória a Deus. E essa alegria, essa alegria no meio da provação, né? Essa atitude diferente no meio da provação é a prova da nossa fé e vai produzir perseverança. De forma que a próxima vez que a gente passar por um problema, a gente vai conseguir passar por esse problema de forma mais tranquila, digamos assim, de forma mais suave, porque a gente vai ter perseverança, né? E a gente tem que ir amadurecendo com essa perseverança, né? Aqui o Tiago explica, né, que é a fim de que a gente seja maduro e íntegro, né? Ter maturidade, não reclamar a hora que vier problema. Poxa, veio problema de novo. Não! Ser maduro. Tá, ok, temos um problema. Tem um problema, como eu vou resolver? Deus, o que o Senhor quer com isso? E íntegro, né? Não é simplesmente, tá tudo bem na frente dos outros e a hora que você chega em casa reclama de um monte de coisa. Não, integridade, ser o mesmo. Independente do ambiente que você está, ser íntegro, ser o mesmo. E tudo isso produz perseverança. E eu vi meus avós passarem por diversas dificuldades, diversas tribulações, diversas lutas, doenças. E eu vejo eles hoje olhando para tudo isso e dando glória a Deus. Eu vejo eles ainda passando às vezes alguma dificuldade, alguma luta, alguma provação, e ter paz em meio à luta, ter paz em meio à guerra. Essa é a maturidade que a gente tem que ter. Essa é a maturidade que a gente deve alcançar. Essa é a integridade que a gente tem que ter. Eu tenho paz quando está tudo tranquilo e eu tenho paz quando eu estou no meio da guerra, porque meu Deus não mudou. A situação pode ter mudado, mas meu Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. Amém? Meus queridos, essa é a palavra que eu queria dar aos irmãos hoje. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês pelo privilégio de estarmos aqui. Para mim é uma honra ministrar a palavra de Deus aos irmãos. E espero que tenha sido de bom proveito para os irmãos. Amém? Antes de encerrar, eu gostaria de orar mais uma vez. Então, feche seus olhos onde você está. Vamos orar mais uma vez. Amém? Senhor Deus, Pai, eu quero glorificar o Teu nome. Senhor Deus, Pai, te agradecer, Deus, porque o Senhor é bom conosco, Deus. Porque o Senhor ainda tem expectativas para nós, Deus. Mesmo que a gente ache que tudo acabou, mesmo que a gente não tenha mais sonhos, mais planos, Deus, a gente acha que acabou tudo, Deus. O Senhor ainda tem planos, Deus. O Senhor ainda tem expectativas sobre nossas vidas, tá, Deus? E te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, Deus, a cumprir essas expectativas. Nos ajude, Senhor Deus, a viver, Deus, o Teu reino, Deus. Viver a Tua vontade e a Tua justiça, Senhor Deus, Pai. Abençoa cada um, Pai, dos meus irmãos, Deus, que assistiram esse culto, Deus, ou aqueles que porventura ainda vão assistir, Pai, e ser com eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um ótimo restinho de tarde aí. Amém. Que palavra abençoada e que possamos realmente ter um bom relacionamento entre as gerações e que possamos cumprir o que o texto de Salmo 145, versículo 4 diz, de a gente compartilhar e de anunciar a mensagem do Evangelho para as próximas gerações e assim comunicarmos o Evangelho, proclamarmos as verdades
daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Eu gostaria agora de iniciar um momento de oração, de intercessão. Por isso, mais uma vez, se você tem algum pedido de oração, eu estou colocando aqui esse QR Code que você pode mirar o seu celular e assim preencher e colocar seu motivo de gratidão, seu pedido de oração. Talvez alguém que você quer que a gente possa interceder por essa pessoa. Então, coloque aí o seu pedido de oração para que possamos orar. Temos aí também uma pessoa no chat interagindo com vocês, então podem colocar aí alguma necessidade que a gente pode estar orando nesse momento. Eu gostaria de, então, orar e pedir que todos que estão acompanhando aí desde a casa de vocês também possam abaixar suas cabeças, fechar os seus olhos e orarem junto comigo, intercedendo por toda a nossa igreja, por toda essa semana que vai estar cheia, recheada de atividades, e que possamos, assim, dedicar e colocar tudo isso debaixo das mãos do nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem falado conosco nessa tarde, Deus. Obrigado, Deus, pelo que temos vivido durante essa semana, desde o culto do domingo, as programações que aconteceram ontem, ao culto que tivemos hoje. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado da sua igreja e o Senhor tem nos usado, seja dentro da igreja, seja fora, em evangelismos, em discipulados, aconselhamentos, Pai. E eu te peço que o Senhor continue nos usando para sermos bênção em todas as gerações, Pai, que possamos ser bênção desde os adolescentes aos adultos, aos jovens, aos idosos, Pai, que possamos todos ser bênção, proclamar as Tuas verdades, Pai, e nos unirmos como igreja, como corpo de Cristo, e que possamos, Pai, adorar ao Senhor em unidade, Pai, como igreja. Deus, eu te peço por esses pedidos que foram colocados aqui no chat, também aqueles pedidos que foram enviados para a nossa equipe de intercessão. Deus, eu não sei exatamente quais foram os pedidos colocados, mas eu tenho certeza que o Senhor nos ouve, que o Senhor escuta as nossas orações, que o Senhor escuta o clamor do teu povo e que o Senhor responde também, Pai. Confio e sei também, Pai, que o Senhor responde com a tua mais boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Por isso, nela descansamos e sabemos que o Senhor responderá, que o Senhor fará milagres, que o Senhor responderá orações, que o Senhor salvará pessoas, que o Senhor cuidará dos nossos corações, Pai, porque confiamos no Senhor e confiamos que o Senhor fará isso no momento certo, Pai, no momento mais oportuno. Eu te peço, Pai, que o Senhor cuide de cada coração, de cada um que está nos acompanhando neste culto, Pai, que o Senhor derrame da tua paz, que excede todo entendimento, que a tua graça seja abundante na vida de cada um e que possamos, Pai, descansar no Senhor, que possamos, Pai, caminhar lado a lado contigo, Pai, e que durante toda essa semana, Pai, possamos dedicar todos os nossos dias para o Senhor, Pai, que possamos não apenas hoje, mas amanhã e quinta-feira e sexta-feira e sábado, todos os dias meditarmos na tua palavra, aprendermos mais e mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que cada um desses dias possamos renovar o nosso compromisso de consagração ao Senhor, que possamos viver uma vida inteiramente ao Senhor, Pai, e que possamos, Pai, aproveitar cada um desses dias também para te servir, Pai. Te servir, seja na igreja, seja, Pai, aconselhando alguém, seja intercedendo por outra pessoa, Pai, mas que possamos te servir ao teu reino, Pai, servindo a igreja, e que possamos, Pai, te adorar em tudo isso, Pai. Que a nossa vida seja uma vida de adoração ao Senhor. Que o Senhor seja glorificado e honrado com o Ministério Conexão Sênior, Pai. Que o Senhor seja glorificado e honrado com a vida da igreja como um todo, Pai. E que o Senhor seja glorificado e honrado com a nossa vida pessoal, Pai. Com o nosso coração, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, Pai. Que possamos realmente te adorar e te glorificar em toda a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Foi abençoado com o culto de hoje? Espero que sim. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde. Foi um prazer estar cultuando ao Senhor, lendo a palavra, aprendendo dela e falando com o Senhor junto com todos vocês que estão aí em casa. O nosso culto está terminando, mas antes de se encerrar, eu gostaria de dar alguns avisos. E o primeiro deles é que amanhã tem culto semanal na nossa igreja e você é nosso convidado. O culto começa às 8 horas da noite
e nós, jovens e adolescentes da igreja, estaremos lá também cultuando junto com os irmãos, e você é nosso convidado para que você possa estar participando, cultuando a Deus conosco. Na quinta-feira, teremos o culto das mulheres, às 2h30 da tarde, Mulheres Perseverantes, estará acontecendo ali no templo da igreja também. Você também é nosso convidado, nossa convidada para participar desse momento tão especial. Na sexta-feira teremos vigília para toda a igreja. O Ministério de Adolescentes e Jovens estará conduzindo esse momento tão especial de oração e intercessão a partir das 10 horas da noite. Esse será apenas online. Então, na quarta-feira, na quinta-feira, os cultos serão presenciais e online, mas a vigília apenas online. Mas você pode conectar no YouTube, no Facebook, como você está fazendo agora, para acompanhar essa vigília, orar desde a sua casa e nos acompanhar nesse tempo tão gostoso de oração. No sábado pela manhã, às 10 horas da manhã, teremos o culto do Homens com Honra. Então, você que é homem, esteja lá conosco, esteja cultuando a Deus conosco. Vai ser um tempo bem especial, bem gostoso. O pastor Marcos Grava estará conosco lá também, e vai ser um tempo bem, bem especial de reflexão na palavra, de conversa, de comunhão. Então, você que é homem, é o nosso convidado para participar conosco. No sábado à noite, teremos o culto do Fuse para os adolescentes e jovens. Se você tem aí algum adolescente, algum jovem na sua família que você gostaria de convidar para que ele possa estar aqui escutando da palavra, a gente vai ter um pregador de fora, também uma banda convidada, e será um tempo bem especial. Então, convide os adolescentes, os jovens que você conhece para poder estar participando conosco às 7h30 da noite, aqui na nossa igreja estará acontecendo esse culto e será bênção. E no domingo, você não pode perder. Participe aí de uma das nossas 3 celebrações. Vai ser um domingo especial para a gente fechar com chave de ouro essa semana do Fuse Experience, de um tempo gostoso em igreja. Então, te espero lá nesses eventos e também no domingo, e com certeza será muito bom. Que Deus abençoe a todos e tenham uma ótima semana.